As origens do software. Trabalho da disciplina 5412. Desenvolvimento de aplicações e sistemas de informação. Atualmente, as organizações estão cada vez mais usando softwares para gestão, apoio à decisão, comunicação, entre outros. E é normal que as empresas que não possuem um departamento bem estabelecido de tecnologia da informação procurem por serviços externos. Então, neste trabalho, nós vamos apresentar as fontes disponíveis para essas empresas adquirirem seus softwares, pontos positivos e negativos de cada uma e os cenários que essas escolhas mais se encaixam dentro das organizações. Softwares outsourcing. O termo em inglês outsourcing, quando ele é relacionado a software, ele se refere a softwares externos. Traduzindo ao pé da letra, seria a fonte externa. Esse tipo de recurso é usado pelas empresas porque ele possui alguns benefícios se comparado ao desenvolvimento interno do software. Esses benefícios são custo menos elevado, seus pontos positivos na economia da empresa, a falta de conhecimento interno, que geralmente é grande, porque nem sempre a empresa tem um setor de desenvolvimento de TI bem definido, e muitas dessas empresas possuem áreas distintas com o desenvolvimento. Pode ser das mais diversas, tipo comércio, indústria, empresas de serviço. E a liberação de recursos internos. Porque quando você terceiriza o serviço, então você pode pegar todo o seu recurso, todo o seu capital humano e destinar para outros projetos que a empresa tem. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as fontes do software. Entre elas, temos a ESS, que é Enterprise Solution Software, que é um sistema de gestão empresarial que fornece uma integração dos módulos de diferentes setores da empresa, assim quebrando as fronteiras dos setores e promovendo a integração dos dados. Esse tipo de software, eu acho que o exemplo mais claro que a gente pode dar são os ERPs, Enterprise Resource Planning. Eles são softwares que eles são implementados dentro da empresa por módulo. Por exemplo, você não tem a necessidade de instalar o sistema todo de uma só vez. Você pode colocar em operação o módulo contábil, depois o módulo de RH, o módulo da produção, onde você vai controlar seu estoque, produto final, etc. E depois disso, você faz uma junção dos dados desses setores, que até está ali, que ele quebra as fronteiras dos setores. Então o principal papel dele é juntar todos os dados da empresa para fornecer informações sólidas para os gestores. E isso devido ao custo elevado desse tipo de aplicação, essa vantagem de você poder ir instalando ele por partes é muito atrativa para determinadas empresas. Nós temos também o Cloud Computing, que é computação em nuvem, que são sistemas que se baseiam na internet para o funcionamento. Ou seja, não é necessário para a organização investir em infraestrutura para rodar as aplicações. Ela não vai precisar ter um data center que é custoso para se manter. Ela não vai precisar comprar muitas máquinas potentes, ela não vai precisar
ter um prédio específico para isso, uma sala. Então é muito vantajoso. E esse tipo de aplicação vem crescendo muito nos últimos tempos, devido a essas vantagens de ser muito mais barato e mais rápido do que rodar localmente os aplicativos. Mas com desvantagem, então, por ser uma tecnologia relativamente nova, então a segurança e a confiabilidade que esse tipo de aplicação passa ainda são pontos a serem trabalhados, porque ainda não está totalmente desenvolvida, podemos dizer assim. Aqui a gente tem o software de código aberto também, os open sources, que são softwares gratuitos, que geralmente são mantidos por pessoas da área, interessados, estudiosos, e eles servem como uma alternativa aos softwares pagos. Aqui nas vantagens nós podemos ver que ele é gratuito, ele oferece as mesmas funcionalidades no software pago. Já a desvantagem é a manutenção e suporte, porque por ser um software gratuito, então os ganhos de quem faz, digamos assim, é tudo em cima da manutenção. Então ele pode, mesmo sendo gratuito, ele pode ter uma manutenção e um suporte caro, ou pode ser inexistente também. Você pode adquirir o software lá, mas depois você não vai ter suporte, garantia de suporte nenhum. E isso pode ser considerado um prejuízo a longo prazo para a empresa, porque se essa aplicação não tem suporte, nada garante que se der algum bug ou qualquer dia algum problema, ela vai conseguir recuperar os dados. Aqui também a gente pode citar que existem várias opções hoje, por exemplo, o LibreOffice, que é uma opção gratuita em frente ao pacote Office do Microsoft, o Linux, que é um SO gratuito também, que pode ser uma alternativa ao Windows, que é pago. E podemos citar também Postgre, o MySQL, que são banco de dados gratuitos também, que são alternativas em frente à Oracle, por exemplo. Então, se for bem estudado, é uma alternativa bem interessante para a empresa. Aqui temos o desenvolvimento interno, que é o in-house development. Isso é quando a empresa ela mesma resolve adquirir não. Ela resolve desenvolver seu software internamente. Se a empresa possui uma equipe capacitada, é uma boa forma de aquisição, porque ela não vai precisar treinar ou capacitar pessoas para tal tarefa. Então ela vai poupar tempo e dinheiro. E geralmente essa alternativa é usada quando a empresa não possui a necessidade de adquirir um software novo. Esses sistemas são sistemas híbridos. Geralmente ela pega um sistema que ela já tem e apenas faz algumas modificações. Então ela não precisa gastar com software novo e nem terceirizar esse serviço, porque ela tem funcionários capacitados para tal atribuição. E caso ela, sei lá, tenha alguma parte deste aplicativo que seja muito complexa ou coisa assim que exija um conhecimento maior, ela pode terceirizar uma parte
e ela mesma desenvolveu uma parte. Então, ainda assim, sai mais barato do que ela comprar um sistema totalmente novo que foi desenvolvido por um terceiro. Agora aqui a gente, por último, temos os softwares de prateleira, que é o off the shelf. Esses tipos de software são aqueles que você já compra ele. É um software fechado, digamos assim. Um software que você não vai conseguir fazer mudança nenhuma. Ele é um software nada flexível. A gente pode citar, por exemplo, o pacote Office, como já foi citado anteriormente. Ele é um exemplo de software de prateleira. Você vai lá, compra seu CD, instala ele na máquina e já era. Você não vai conseguir moldar o software para as necessidades da empresa. Uma das vantagens dele é que geralmente ele, grande parte, não possui requisitos muito altos. Então você não vai precisar investir muito em uma máquina para rodar esse tipo de software, porque ele atende tanto a parte comercial como a parte residencial também. Como do mesmo jeito que uma grande organização pode usar, uma pessoa comum, digamos assim, pode usar na sua casa também. E na aquisição desse tipo de software, é preciso levar algumas coisas em consideração, como por exemplo o custo, que se você for comparar com o custo de desenvolver o mesmo sistema internamente, sai muito mais caro. As funcionalidades do software, se as tarefas que o software executam são desejáveis para a organização e essenciais, porque tem um estudo que diz que na maioria das vezes esses softwares de prateleira, digamos assim, a empresa utiliza apenas 10% de toda a funcionalidade do software. Então o que isso significa? Que ela está comprando um negócio que 90% é inútil. E isso não é muito viável. Então, se o caso for esse, é preciso estudar outras alternativas. Tem uma documentação também, que é conferir se a documentação do software é compreensível, atualizada e se possui toda a parte técnica necessária para qualquer pessoa que leia, entenda. O suporte do fornecedor também é muito importante, porque suponhamos, você pode comprar o software de uma empresa que já faliu, digamos assim, ou já fechou, e a partir do momento que você faz isso, você vai ter o software, mas você não vai ter o suporte do fornecedor. Então, se por um acaso você tiver algum problema ou algo do tipo, você não vai ter a quem recorrer. E a flexibilidade, que é o quanto esse software pode ser alterado, digamos assim, o quanto ele pode ser customizado. E esse é um ponto que para software de prateleira é meio complicado, porque é muito difícil você pegar um software de prateleira que tenha uma flexibilidade muito grande. Geralmente eles são bem fechados e você adquire o software e é aquilo. Então é meio complicado você ter um software de prateleira muito flexível. Agora vamos abordar a parte 4 do nosso trabalho, onde veremos a validação de software comprado. A validação de software comprado tem como principais fontes de informação
a coleta de dados e informações do próprio vendedor, através de documentos de software e através da literatura técnica do marketing. Neste documento, encontramos um que é providenciado pelos fornecedores para perguntar quais softwares do sistema atenderão os requisitos do novo sistema. Este é o RFP, Pedido de Proposta. Na literatura, também encontramos ele com o nome de PDO, Pedido para Orçamento. As principais fontes para o RFP são, através da proposta do vendedor, da execução do software com uma série de testes e verificações, através de feedback de outros usuários do mesmo produto, através de serviços de software independentes e através de artigos de publicações. Agora vamos para a parte 5, reuso. De acordo com Esdras, existem 3 características fundamentais no reuso de software. A primeira é que é uma prática sistemática de desenvolvimento de software. A segunda é que explora semelhanças nos requisitos da arquitetura entre as aplicações. No terceiro, que oferece benefícios na produtividade, qualidade e desempenho dos negócios. Agora vamos ver uma tabela onde temos as 4 principais abordagens de reuso. A primeira é o ad hoc, onde os indivíduos são livres para encontrar ou desenvolver recursos reutilizáveis por conta própria. O nível de reuso e custos são ambos baixos. No facilitado, os desenvolvedores são incentivados a praticar a reutilização. O nível de reuso e custos são baixos também. No gerenciado, o desenvolvimento, compartilhamento e adoção de ativos reutilizáveis são obrigatórios. O nível de reuso e custos são ambos moderados. No projetado, os ativos obrigatórios para reutilização conforme estão sendo projetados para aplicações específicas. O nível de reuso e custos são ambos altos. Na parte 3 do reuso, temos que 2 tecnologias são amplamente utilizadas na comunidade. A primeira é o desenvolvimento orientado a objetos e a segunda é o desenvolvimento baseado em componentes. No desenvolvimento orientado a objetos, a classe de objetos encapsula os dados e comportamentos de entidades organizacionais em comum. Como benefícios, temos a maior facilidade para a reutilização de código e, por consequência, do projeto. A possibilidade do desenvolvedor trabalhar em um nível mais elevado de abstração, a utilização de um único padrão conceitual durante todo o processo de criação do software e a maior adequação à arquitetura cliente-servidor. No desenvolvimento baseado em componentes, nós temos que criamos o software utilizando componentes pré-construídos. Assim, não precisamos começar todo o projeto do zero, já temos uma base de trabalho solidificada. As 2 principais consequências dessa abordagem são a possibilidade de aumentar a produtividade da equipe e a de reduzir os custos do projeto. No entanto, requer uma nova forma de pensar da equipe do projeto, se baseando na seleção, adaptação e composição. Na seleção, pesquisar e selecionar os possíveis componentes que poderão ser utilizados no desenvolvimento do sistema. Na adaptação, após selecionado, o componente deve ser adaptado às especificidades do sistema. Na composição, é o momento no qual o componente é conectado, através das interfaces, ao sistema propriamente dito. Essas são as referências utilizadas para fazer esse trabalho.